Fala galera do YouTube, tudo legal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Eu me chamo Felipe Costa e hoje vamos começar nossos estudos de ecologia. Vamos ver os conceitos básicos da ecologia que você precisa saber para ir bem no seu vestibular. E no final dessa videoaula eu vou te dar uma dica incrível que com certeza vai cair na sua prova. Então assista essa videoaula até o final para você não perder essa dica, beleza galera? E antes da gente começar a falar da ecologia, eu tenho 3 presentes para você. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar um link para baixar o PDF com o resumo escrito dessa aula. O segundo presente é que também na descrição do vídeo você vai encontrar um link para baixar o mapa mental da aula. Isso mesmo, mais uma novidade do canal. Os novos vídeos do canal vão ter mapa mental. E o terceiro link, pessoal, é que também na descrição do vídeo você vai encontrar uma plataforma de estudos 100% gratuita chamada de Plataforma Cênica. Lá você encontra materiais de quase todas as disciplinas do ensino médio e também encontra simulados do Enem para você poder passar no seu vestibular, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre a ecologia logo após a nossa vinheta. Então, nós já vamos começar a nossa aula entendendo o que é a ecologia. A ecologia, pessoal, é o ramo da biologia que estuda a interação dos seres vivos com outros seres vivos e a interação dos seres vivos com o meio ambiente. Então, isso que é a ecologia. Para vocês entenderem melhor, eu vou dar alguns exemplos para você. Nesse exato momento, aí no seu intestino está acontecendo uma interação. No seu intestino vivem várias bactérias que estão interagindo com você. Essas bactérias te ajudam a digerir substâncias que você sozinho não consegue digerir. Ou seja, você está interagindo com outros seres vivos, que nesse caso é as bactérias. E é exatamente isso que é a ecologia. É a ciência que estuda a interação de um ser vivo com outro ser vivo. Outro exemplo seria da presa com um caçador. A gente pode ter, por exemplo, um coelho que seria a presa e a raposa que seria a caçadora. A raposa se alimenta do coelho, ou seja, tem uma interação de presa e caçador. E a ecologia exatamente estuda isso, as interações entre os seres vivos. E além de estudar as interações entre os seres vivos, a ecologia estuda a interação do ser vivo com o meio ambiente. Nesse exato momento, você está fazendo uma interação com o meio ambiente. Você puxa o oxigênio para os seus pulmões e elimina para a atmosfera o CO2, o gás carbônico, ou seja, você está interagindo com o meio ambiente. E a ecologia estuda também isso, a interação dos seres vivos com o meio ambiente. E outro exemplo para vocês entenderem bem seria das plantas. As plantas, para sobreviverem, precisam fazer fotossíntese. E para fazerem fotossíntese, elas utilizam a luz do sol, utilizam a água do solo e utilizam o CO2 da atmosfera para fazer a fotossíntese e sobreviver. Ou seja, as plantas estão interagindo com o meio ambiente. E a ecologia estuda exatamente isso. As interações de um ser vivo com outros seres vivos e as interações dos seres vivos com o meio ambiente. Só que tem um porém, galera. Nem todas as interações são positivas. A gente tem interações negativas. Por exemplo, aquele seu vizinho chato que você acaba de estender a roupa no varal e ele começa a colocar fogo nas folhas. Quando esse seu vizinho chato começa a colocar fogo nas folhas das árvores, ele está poluindo o meio ambiente. E a ecologia também estuda isso, esses impactos que podem ter no meio ambiente devido às nossas interações com o meio ambiente.
Por exemplo, a queimada libera vários gases tóxicos que poluem nosso meio ambiente. Então, olha a importância da ecologia. A ecologia é importante para entender como os seres vivos se relacionam entre si e também se relacionam com o meio ambiente. A gente acabou de ver que a ecologia estuda as interações de um ser vivo com outros seres vivos e as interações dos seres vivos com o meio ambiente. Porém, para a ecologia poder estudar bem essas interações, ela possui níveis de organização. Antes de a gente começar a falar sobre os níveis de organizações, primeiro você tem que entender um conceito que a gente chama de indivíduo. Indivíduo nada mais é do que um ser vivo. Por exemplo, vamos supor que você foi o primeiro a entrar na sua sala de aula, não tem mais ninguém. Você é o único dentro da sala de aula, ou seja, você é o único indivíduo dentro de um espaço, que nesse caso é a sua sala de aula. Então, quando a gente fala de indivíduo, a gente está se referindo a um ser vivo no meio ambiente, beleza? Só o que acontece? Estudar apenas um indivíduo não é muito importante para a ecologia. É claro que tem as suas importâncias, mas a ecologia ela quer ir além disso. Então a gente vai ver o primeiro nível de organização que a ecologia tem, que a gente chama de população. Pensa agora que você estava na sala de aula sozinho e o resto da turma chegou e entrou na sala de aula. Agora você não é um único indivíduo dentro de um espaço, beleza? Ou seja, tem outros indivíduos dentro dessa sala de aula. E população é exatamente isso. A população é quando tem um conjunto de seres vivos, um conjunto de indivíduos da mesma espécie num determinado ambiente. Nesse exemplo, quem são os indivíduos? São os seres humanos, são o Homo sapiens, beleza? Todos vocês são da mesma espécie e estão dentro do mesmo ambiente, que é a sala de aula. E vocês interagem entre si. Vocês conversam, vocês trocam informações, vocês falam da vida, vocês estão interagindo entre vocês. Então, o primeiro nível de organização da ecologia é a população, que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que interagem entre si em um determinado ambiente. Como, por exemplo, a gente pode ter uma população de coelhinhos. Um único coelhinho, ele não consegue sobreviver sozinho. Para perpetuar sua espécie, ele precisa interagir com outros coelhinhos para poder gerar filhotinhos. Ou seja, temos uma população de coelhinhos. Todos eles são coelhos, todos eles são da mesma espécie e estão interagindo entre si para poder gerar outros coelhinhos e perpetuar a sua espécie. O segundo nível de organização da ecologia é chamado de comunidade. O que é uma comunidade? Uma comunidade é quando tem várias populações de indivíduos de espécies diferentes que estão interagindo entre si. Então, por exemplo, finja que existe uma floresta. E nessa floresta eu tenho uma população de coelhinhos, tenho uma população de raposas, tenho uma população de tamanduá e tenho uma população de cupins. O que significa isso? Significa que nós temos uma comunidade. Temos várias populações de espécies diferentes. Então, comunidade é o conjunto de populações de espécies diferentes que estão interagindo entre si. Nesse exemplo, a gente também tem um exemplo de interação predatória. O coelho, ele é predado pela raposa. E o cupim, ele é predado pelo tamanduá. Ou seja, a comunidade interage entre si. Por exemplo, uma interação predatória, uma interação de cadeia alimentar, que uma população precisa se alimentar de outra para poder sobreviver. Então, repetindo, comunidade é quando tenho populações de espécies diferentes interagindo entre si. Antes da gente começar a falar do terceiro nível de organização da ecologia,
vocês primeiro precisam entender dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de fator biótico. O que é o fator biótico? Fator biótico é todo fator presente no meio ambiente que possui vida e que interage com outros seres vivos. Por exemplo, a raposa predando os coelhinhos. A raposa tem vida e os coelhinhos também têm vida. Ou seja, são dois fatores do meio ambiente que têm vida e que estão interagindo entre si. Outro exemplo seria uma população de coelhinhos que se reproduzem. Um coelhinho está interagindo com outro coelhinho para gerar um filhotinho. Ou seja, eu tenho dois fatores que possuem vida que estão interagindo entre si. Então, isso que são fatores bióticos. São fatores presentes no meio ambiente que possuem vida. E o segundo conceito é o conceito de fator abiótico. O fator abiótico é o contrário do biótico. Fatores abióticos são todos os fatores presentes no meio ambiente que não possuem vida e que são essenciais para as espécies sobreviverem. Por exemplo, a planta precisa da energia solar, precisa da água e precisa do dióxido de carbono presente na atmosfera para fazer fotossíntese e se manter viva. A água, a luz solar e o dióxido de carbono são fatores no meio ambiente que não possuem vida. Isso que são fatores abióticos. São todos os fatores no meio ambiente que interagem com os seres vivos para que os seres vivos possam se manter vivos. Outros exemplos de fatores abióticos seriam a temperatura e o pH. E por que eu estou te falando isso? Para a gente poder entender o terceiro nível de organização da ecologia, que é o ecossistema. O ecossistema nada mais é do que comunidades de seres vivos interagindo com os fatores abióticos. A gente viu que comunidade são populações de espécies diferentes que interagem entre si. E as comunidades interagem com os fatores abióticos, interagem com a luz, interagem com a temperatura, interagem com o pH para se manterem vivos. Então, quando tenho comunidades se interagindo com os fatores abióticos, eu formo o terceiro nível de organização da ecologia, que é o ecossistema. E o quarto nível de organização da ecologia é a nossa famosa biosfera. A biosfera nada mais é do que o conjunto de todos os ecossistemas presentes no nosso planeta. Os exemplos de ecossistema, a gente tem os rios são um ecossistema, os oceanos são ecossistemas, o deserto é um ecossistema, as florestas também são um ecossistema. Tudo isso são exemplos de ecossistemas. Então, quando eu pego todos os ecossistemas presentes no planeta, eu formo a biosfera. Então, a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas presentes no nosso planeta. Ou seja, são todos os lugares do nosso mundo que é capaz de preservar e manter a vida. E agora a gente vai entender dois conceitos muito importantes da ecologia. O primeiro conceito é o conceito chamado de habitat. Para você entender o que é o habitat, eu vou te dar um exemplo bem simples. Vamos supor que você está na sua casa e você tem um amigo que precisa muito te dar uma notícia muito importante. Esse seu amigo está sem redes sociais, está sem telefone e por isso não consegue se comunicar com você. Então esse seu amigo, obviamente ele vai pensar: eu vou na casa dele, porque provavelmente eu vou encontrar ele na casa dele. E esse seu amigo vai lá na sua casa e muito provavelmente ele vai te encontrar. Isso que é o habitat. O habitat seria a sua casa, que é o local que provavelmente a gente te encontraria. Então, habitat nada mais é do que os lugares que a gente pode encontrar uma determinada espécie. Por exemplo, a gente pode achar as onças nas florestas tropicais, no cerrado, no Pantanal, ou seja, esses ambientes são os habitats da onça, são os lugares que provavelmente a gente vai achar esses animais.
E o segundo conceito é o conceito de nicho ecológico. Nicho ecológico nada mais é do que o modo de vida que uma espécie tem. Vamos supor que você está acostumado a levantar todos os dias 6 horas da manhã. Aí você levanta 6 horas da manhã, escova os seus dentes, toma café, toma banho, se arruma e às 8 horas em ponto você está no seu ponto de ônibus para pegar a sua condução. Ou seja, esse é o seu modo de vida, esse é seu estilo de vida. E nicho ecológico nada mais é do que o estilo de vida das espécies. Por exemplo, nós podemos ter espécies carnívoras, como os leões, as onças, os tigres, e também podemos ter espécies que são herbívoras. Ou seja, esses são os estilos alimentares dessas espécies. Então, esse é o nicho ecológico das espécies. Tem espécies que têm estilo de vida, ou seja, tem o nicho ecológico de ser herbívoro. E outras espécies já têm o seu modo de vida, ou seja, o seu nicho ecológico em ser carnívoro. E agora chegou o grande momento que eu vou te dar uma dica muito importante que cai muito nos vestibulares. Então já deixa o seu like aqui embaixo, que eu tenho certeza que essa dica vai te ajudar muito nos seus estudos. E essa dica, esse conceito que eu vou te ensinar agora, se chama conceito de competição. O que seria competição? Eu vou te dar um exemplo bem simples para você poder entender. Vamos supor que só tem um pedacinho de bolo na geladeira. E tem você e seu irmão querendo comer esse pedacinho de bolo. Vamos supor que você é o irmão mais novo e o seu irmão é o mais velho. Vocês dois vão competir por aquele pedacinho de bolo. E provavelmente o seu irmão, por ser mais velho, ele vai te dar uma surra, ele vai te descer o cacete literalmente e vai pegar o pedacinho de bolo. Isso é claro se a mamãe não estiver perto, né? Porque se a mamãe estiver perto, desce o cacete nos dois e ela ainda fica com o pedacinho de bolo, não é verdade? Então, isso que é a competição. A competição é quando tem duas espécies que estão competindo por algo. Só o que acontece? A gente viu que o nicho ecológico é o hábito de vida de uma determinada espécie, beleza? Então vamos supor que a gente tem uma espécie que seja carnívora e uma espécie que seja herbívora. Você acha que a espécie que é carnívora vai competir por alimento com a espécie que é herbívora? Nananina, não vai competir. Por quê? Porque tem nicho ecológico diferente. Então, quanto mais parecido for o nicho ecológico entre duas espécies, maior vai ser a competição dessas duas espécies. Agora vamos pegar o tigre e o leão. Ambos são carnívoros, então provavelmente ambos podem competir pelo mesmo tipo de alimento. Então, quanto mais parecido o nicho ecológico, quanto mais parecido for o hábito de vida, maior a competição. E quanto mais diferente for o nicho ecológico, menor será a competição. Então preste atenção nesse conceito, porque é um conceito muito cobrado nos vestibulares, beleza, galera? E se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e nenhum material que você postar aqui, beleza, pessoal? Se essa videoaula te ajudou, comenta aqui embaixo que eu vou responder a cada um de vocês, beleza, galera? Um abraço e fiquem com Deus!